Boa tarde, povo abençoado, mulheres de oração. Você que está nos acompanhando nesses 21 dias, você que chegou em casa agora há pouco, após uma jornada dura de trabalho. Você que está nos ouvindo nos 4 cantos da face da terra. Paz seja com todos. Eu louvo a Deus por mais esse dia que está se findando, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Eu gostaria que você redobrasse a sua atenção por algumas explicações que eu vou estar trazendo aqui, porque há muitas pessoas que estão me buscando, perguntando algumas coisas que eu quero esclarecer aqui. Queridos, nós estamos na 2ª semana da campanha Operação de Milagre. Como eu disse desde o primeiro dia da campanha, cada semana tem um tema central. A primeira semana foi reconstruindo o altar. E cada dia da semana nós temos um devocional do dia, baseado no tema. Um exemplo, no dia 1º, no dia 1, o tema foi restaurando o altar. O nosso versículo de reflexão foi 1 Reis, capítulo 18. O segundo dia foi coração quebrantado, o Salmo 51, versículo 17. O terceiro dia foi santificação, foi lá em Josué. O 4º dia, tempo de consagração, e assim por diante. E agora nós estamos nessa 2ª semana. E o tema central dessa semana é o tempo do impossível. Na segunda-feira, que é o 8º elo, que foi o 8º elo da campanha, foi a fé viva. Uma palavra de reflexão em Hebreus 11. Ontem, o 9º dia, foi Deus ainda faz milagre. E hoje, no 10º dia, 10º elo, o nosso devocional de hoje é chamado de Quebrando Cadeias. O nosso texto de reflexão está em Atos, capítulo 16, versículo 26, que diz a palavra do Senhor. Atos, capítulo 16, 26. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram. Todas as portas foram soltas, as prisões de todos. Aleluia! Glórias a Deus! Quando o povo de Deus ora, as cadeias se rompem e as portas se abrem. Amados, a vida do ser humano, por mais diferente que pareça entre um e outro, possui sempre características parecidas.
Quando por algum motivo uma pessoa é privada da sua liberdade, uma prisão ou um relacionamento tóxico, ou até mesmo um trabalho que te impede, um trabalho interno. Eu aqui mesmo, por exemplo, eu tive muito tempo trabalhando de interno, vivendo, morando no trabalho. E quando acontece alguma situação assim, a primeira coisa que nós perdemos é o direito de ir e vir. A segunda situação, nós perdemos a autoridade sobre o nosso próprio corpo. A terceira situação, perdemos os vínculos familiares. E aí vai para a quarta situação, perde a vontade de viver. Muitas das vezes nós não percebemos, porém nós estamos privados da nossa liberdade. Liberdade de ser feliz, liberdade de adorar, liberdade de receber a salvação, entre muitas outras privações. Mas hoje, aleluia, o Senhor Jesus traz uma boa nova dizendo que nos ungiu para dar liberdade aos cativos. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Isaías 61. Queridos, sabemos que o nosso adversário, o diabo, ele tenta nos aprisionar em situações específicas que se tornam verdadeiras cadeias nas nossas vidas. Ele está aí, bramando como um leão, 24 horas, forjando situações para que nós possamos cair nas tentações. Mais poderoso é Deus, e Ele dará a você hoje a chave da liberdade. Ora baga, subiranda lamaica. Amados, eu quero aqui citar algumas prisões da qual o inimigo tenta nos lançar. Nós vemos aqui, baseado na palavra de Deus, na história, a prisão da inveja. Todos nós conhecemos a história do jovem José na cova, não conhece? A Bíblia vai dizer que José teve um sonho onde os seus irmãos se tornariam seus servos. E José, na sua simplicidade, relata o seu sonho para os irmãos.
Nem precisa dizer o resultado, né? Aqueles irmãos ali invejaram ele, porque ele era o queridinho do papai. E aí não se fizeram rogados, nem cerimônia. Tomou a capa linda que o pai de José havia dado a ele, molhou de sangue para enganar o seu pai. Amados, mas a promessa de Deus na vida de José era grande e na sua também. Aleluia! José foi jogado ali para morrer, mas o anjo do Senhor estava ali com ele. A mão de Deus era com ele. José foi resgatado, levado para o Egito. E ele não foi colocado em um lugar qualquer, não. José foi colocado na casa de Potifar, chefe da guarda, hein? Você está entendendo aí o mistério de Deus para a tua vida? Eu já vejo cadeias quebrando, correntes se espedaçando. Eu já vejo aquele que foi jogado, assim como José, na cova, sendo resgatado. Eita Deus, aleluia. José, amados, estava ali, naquele palácio. A Bíblia vai dizer que tudo que ele punha a mão prosperava, porque Deus era com ele. A fidelidade de José, o amor de José, por guardar em obediência a palavra do Senhor. Mas quando tudo parecia que ia bem, acontece uma coisa. Talvez você está falando aí, é igual a minha vida. Quando a gente olha que vai tudo bem, começa a aparecer mais desastre. José foi jogado na cadeia, noutra prisão, por causa da esposa de Potifar. Novamente as vestes de José foram rasgadas. Mas a promessa de Deus na vida de José era grande, e na sua também. Oh, aleluia! Aleluia! José sempre foi dedicado a buscar a Deus em oração, buscava se revestir, buscava dons, e Deus concedia a ele, porque ele tinha uma intimidade com o papai. E a Bíblia diz que surgiu ali uma situação aonde o rei Artaxerxes teve um sonho e ninguém conseguiu interpretar o sonho dele. Manda chamar José.
porque José já estava sendo conhecido ali na prisão. E José revela, consegue interpretar o sonho e é levantado como governador do Egito. Olha aqui, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Só um homem tinha mais poder do que José. Só um homem vai ter mais poder do que você. Jesus Cristo de Nazaré continua, aleluia, perseverando, continua, aleluia, louvado seja Deus, orando, buscando, porque cadeias são quebradas, aleluia, através de oração. Não existe o impossível para Deus. Aquilo que é impossível para você é possível para Deus. José, aleluia, louvado seja Deus, foi honrado e Deus quer te honrar também, aleluia. Deus, aleluia, já tem preparado, aleluia, para mim e para você, para aquele, aleluia, que tem estado, aleluia, sempre louvado seja a servir esse Deus e a obedecê-lo em espírito e em verdade, aceitando, aleluia, o chamado, louvado seja Deus, cumprindo, louvado seja Deus, o propósito que o Senhor tem, aleluia, para a sua vida. José, aleluia, foi um jovem que deixou as paixões do mundo, que morreu para o mundo, morreu para os seus próprios desejos, para fazer a vontade de Deus, para obedecer os desejos do coração de Deus, para libertar os cativos. Esse, aleluia, é o mandato de Deus para a nossa vida. Talvez você esteja fora da sua zona de conforto. José também teve que sair da sua zona de conforto. O chamado falou mais alto do que os seus desejos. Quando Deus tem um chamado para a sua vida, Ele jamais vai permitir que você se feche em uma zona de conforto. Deus sempre vai chamar pessoas especiais para obras especiais e você precisa estar atento para isto. Não foi Abraão quem chamou Deus, foi Deus que chamou Abraão. Não foi Gideão quem escolheu Deus, mas Deus escolheu Gideão. Não foi Moisés quem escolheu Deus, mas Deus escolheu Moisés. E eu posso afirmar com certeza, não foi você que escolheu Deus, mas foi Deus que te escolheu. E é por esse motivo que você está hoje aqui, nesse momento. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus não nos escolhe para sermos apenas libertos. Aliás, é uma confusão comum no meio evangélico. Deus te escolheu para dar liberdade aos cativos. Você pode até pensar que a sua missão já está pronta e você já fez tudo o possível. Mas esta palavra veio hoje para te confrontar e provar que ainda tem muita glória pela frente. Eu disse glória, porque no final da sua carreira, certamente você vai receber a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua história.
em nome de Jesus. Oremos. Senhor, quebra as correntes que me prendem, liberta-me de tudo que impede meu avanço espiritual. Sonda o meu coração, a minha mente, repreende tudo o que não te agrada, tudo o que não vem de ti. Pai Santo, Pai amado, eu preciso de ti. Sem ti, ó Senhor, eu não sou nada. Meu Deus, diante da tua grandeza, do teu amor, envia o teu Espírito Santo sobre mim e que ele venha tomar a direção da minha vida, que ele abra a minha mente, repreendendo toda cegueira, surdez espiritual, que ele me dê o espírito de revelação, sabedoria, discernimento, obediência, mansidão e humildade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus.